lugares para dar início à nossa aula da Escola Dominical. Hoje estamos finalizando a nossa revista, do qual nós tratamos sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nós percorremos aí um longo caminho, estudando todas as lições, na forma do qual o Espírito Santo ele atua na vida dos crentes. Nós aprendemos que o Espírito Santo ele não atua de uma forma uniforme, né, mas ele atua de forma detalhada na vida de cada crente. E hoje nós chegamos à última lição, que trata sobre cheio do Espírito Santo, né? E aí, nós vamos estudar, basicamente, a partir da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler o capítulo 5, vamos começar no verso 15 até o 21. Por favor, os irmãos, abram, por favor. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Versículos 15 a 21. Eu leio, os irmãos acompanham, por favor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, a partir dessa teologia paulina, nós vamos estudar aqui o que significa esse enchei-vos do Espírito, que Paulo ele coloca aqui. Mas uma introdução apenas com relação à carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreveu esta carta juntamente com a carta de Colossenses e Filipenses. Basicamente, ele escreveu três cartas ao mesmo tempo, dirigidas a essas cidades, essas igrejas. E Éfeso era uma cidade de extrema importância em sua época, porque ela era um divisor entre o lado oriental e ocidental do Império Romano. A gente vê também que na cidade de Éfeso tinha lá uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Artemis, ou templo de Diana. Então, era uma cidade extremamente complicada, uma cidade idólatra, porém também uma cidade muito intelectual, no qual circulavam ali diversas pessoas, principalmente do Império Romano, dos quais eles iam lá para a adoração a Diana. E Paulo, ele foi uma das cidades de todas as suas viagens, do qual ele se deteve mais tempo, ele ficou lá por mais tempo, porque ele sabia que era realmente uma cidade bem complicada. E aí, nós vemos também que dentre os convertidos, nós tínhamos 2 grupos. Ali eram os judeus convertidos e os gentios que eram convertidos, né? Se os irmãos lembrarem, os gentios é aqueles que não eram judeus e que eram convertidos ao cristianismo. E aí colocava esse grupo dentro da igreja. Os judeus, eles falavam assim, olha, eu sou filho de Abraão, Jesus Cristo, ele era judeu, e eu tenho a primazia sobre todas as coisas. Então, vocês são crentes de segundo grupo. Já que eles falavam assim, não, foram vocês que crucificaram a Jesus Cristo, então nós temos o direito sobre vocês. E havia essa discussão e essa briga toda dentro da igreja. E Paulo, preocupado com toda essa divisão da igreja, ele começa escrevendo a sua carta. E ele começa a ensinar que todas as coisas aconteceram na vida de todos por meio de Jesus Cristo. Não há uma coisa sequer que aconteça em nossas vidas se não for por meio de Jesus Cristo. Então, quando a gente começa a olhar desde o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, ele já começa, né, mostrando que todas as bênçãos provêm do Senhor Jesus Cristo. Ele faz uma das suas mais belas orações nos primeiros capítulos. Depois ele começa a apresentar, né, como que era a vida anterior a Cristo, depois como era a sua vida pós-Cristo, e ele começa a enfatizar tudo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí, ele começa a enfatizar sobre a questão de encher-vos do Espírito, porque ele fala, olha, para com essa discussão tola e encham do Espírito Santo. Procura encher-vos do Espírito Santo.
E aí, você fala, pera, mas como eu cheio do Espírito Santo? Sendo que lá em João 3,8, o Senhor Jesus Cristo fala que o Espírito, ele é como o vento. Ele vai para onde ele quiser e a gente não consegue segurá-lo, né? E aí, o apóstolo Paulo ele começa a dizer para a igreja, olha, tudo o que acontece na igreja é por meio do Espírito Santo. Não tem nada que aconteça dentro da igreja, não tem nenhum dom, não tem nenhum trabalho, nada que não seja pela pessoa do Espírito Santo. Então, a pregação só acontece porque o Espírito Santo é quem conduz o pregador, porque senão vira discurso. O pregador vem à frente, faz todo um belo discurso e não consegue atingir o coração de ninguém. Mas a pregação, o querigma, que é aquele que ele vai e cumpre aquilo que o Senhor deseja, é somente pelo Espírito Santo. As orações que são feitas por intermédio do Espírito Santo. Quando viemos à frente, a gente vai orar aquilo que o Espírito Santo determina que a gente venha orar. Os estudos bíblicos, quem direciona os estudos bíblicos? O Espírito Santo. É Ele quem dá todo o direcionamento para que possamos dar o estudo bíblico e cumprir com a função do qual Ele determinou. Os louvores. Ninguém consegue vir à frente, cantar, louvar ao Senhor, sem que esse louvor ele penetre os ouvidos dos irmãos, que haja transformação, que haja conforto, que haja santificação, que haja confronto de pecados, se não houver a atuação do Espírito Santo. E os demais serviços na igreja, até mesmo varrer a igreja, deixar a igreja limpa, organizar as coisas, fechar, abrir um portão, tudo isso pela atuação do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo deixou muito claro aos irmãos da igreja de Éfeso que tudo isso daí era mediante o encher do Espírito Santo. E aí, diante de toda essa briga, Paulo ele exorta, né, a todos eles que venham agir de uma forma de acordo com o que o Espírito Santo venha determinar, e ele começa o capítulo 4, né, já exortando os irmãos de Éfeso a viver de uma forma condizente do Evangelho. E essa forma condizente do Evangelho, ela passa pela mansidão e passa também pela longanimidade. E aí eu fui pesquisar, eu achei uma expressão para definição de mansidão muito interessante, porque quando a gente fala de mansidão, a gente fala de manso, aquela pessoa muito tranquila, né? Mas eu vi uma coisa interessante que fala suavidade na comunicação. Olha que coisa interessante. Uma pessoa mansa é aquela que tem suavidade na comunicação. Quando a gente vê muitas vezes nossas conversas dentro da igreja, né, e a gente não tem suavidade na comunicação, às vezes uma forma ríspida de falar, um jeito mais duro, um jeito mais sem tato, para saber se a pessoa vai ser ofendida com aquela forma com que estamos tratando ou não, né? Aí fala que é uma pessoa de gênio brando, desprovido de inquietações. Olha que interessante. Uma pessoa mansa, o que ela é? Tem suavidade na comunicação, tem gênio brando, desprovido de inquietação. Isso é uma das formas condizentes do Evangelho. E ainda também tem a questão da longanimidade, ou seja, qualidade daquele que consegue suportar as adversidades, capaz de suportar contrariedade em benefício de outro. Quem que consegue fazer isso, né? Eu sou o primeiro a quebrar o pau. Então, mas nós temos que buscar isso daí, né? Então, o apóstolo Paulo ele começa dentro dessa igreja que estava em ebulição, que estava numa briga, numa contenda, um querendo ser melhor que o outro, falando besteira. As conversas eram conversas torpes, as pessoas elas não tinham tato para lidar um com o outro, e aí ele pega e fala, olha, primeira coisa, vocês têm que olhar para aquilo que é condizente da vida cristã, que é mansidão e longanimidade. E ainda tem a benignidade, ainda que envolve tudo, é você ser bom uns com os outros, né? E aí, o apóstolo Paulo apresenta várias funções, né, necessárias para o corpo de Cristo, e aí ele fala, olha, vocês têm que chegar à perfeita varonilidade de Cristo, na unidade da fé, ou seja, o amadurecimento espiritual, né? Então, isso levaria todos os irmãos daquela igreja, trazendo isso para as suas vidas,
um amadurecimento espiritual, que esse amadurecimento espiritual ele é redundado numa santificação. E essa santificação evita com que as pessoas sejam levadas por ventos de doutrina. Que alguns ventos de doutrinas, eles levam você também ao pecado, àquilo que é errado. Ou seja, ventos de doutrinas que dizem que, olha, você brigar com seu irmão não é pecado. Se imponha, você é filho de Deus, você merece tudo, então pode pisar em todo mundo. As pessoas têm que olhar para você, a sua vingança tem que ter sabor de mel. Começa por aí. Mas Paulo fala, não, você tem que ter a mansidão e a longanimidade, o amor, a benignidade, para que você possa chegar ao amadurecimento espiritual e, a partir desse amadurecimento espiritual, você busca a santificação em Deus. E essa santificação em Deus vai fazer com que você se livre da impureza, livre dos falsos profetas e da vaidade dos seus próprios pensamentos. E aí você começa a ter um chamado à santificação. E aí, todas essas brigas, essas divisões dentro do corpo de Cristo, elas passam a ser algo secundário e nem mesmo existir dentro do corpo de Cristo quando há uma busca incessante por essas qualidades. Mas aí o apóstolo Paulo lhe coloca também, continua falando, mas procura se encher do Espírito Santo. Procura se encher do Espírito Santo. E aí a gente passa a ver, como então ser cheio do Espírito Santo? O que o apóstolo Paulo lhe coloca isso como encher do Espírito Santo? A primeira coisa que ele coloca aqui é sobre a comunhão congregacional. Quando a gente vê o verso 19, ele fala, falando entre vós e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais. Aqui é dentro do contexto da igreja. Não há como você viver uma vida do qual você vai buscar o Espírito Santo, encher-se do Espírito Santo, sem a comunhão congregacional. Então, o apóstolo Paulo ele começa a instruir a igreja que a igreja tem que falar entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais para sobrepor as gritarias, sobrepor as discussões infundadas, tolas e não edificantes para a igreja. Então, quando a gente olha para os meios de graça que o Senhor colocou à nossa disposição, que é a oração, a leitura da palavra e a comunhão dos santos. E o apóstolo Paulo enfatiza que a comunhão congregacional ela é vital para que você possa se encher do Espírito Santo. Não há como uma pessoa que fica em casa e não venha participar dessa comunhão congregacional viver uma vida e dizer que ela é cheia do Espírito Santo. Por quê? Somente aqui, nessa convivência que temos uns com os outros, um ajudando um ao outro, conhecendo um ao outro, suportando um ao outro, aprendendo a conviver com as diferenças um do outro, é que podemos viver uma vida de enchimento do Espírito Santo. E esse ser cheio do Espírito Santo, quando nós temos aqui uma vida em comunhão congregacional, nós começamos a ter uma vida em amor em Cristo, nós começamos a viver como sacrifício a Deus, nós temos repulsa por aquilo que é moralmente reprovável, as impurezas de conversas indevidas, elas são deixadas de lado, começamos a pensar naquilo que vamos conversar, a forma que vamos falar, palavrões. Infelizmente, a gente acaba ouvindo muitas vezes crentes falando palavrões. Por quê? Se amolda-se mais ao mundo do que a vida dentro da igreja. E tem também a questão da idolatria. Idolatria não apenas, que a gente fala de idolatria, a gente passa a ver idolatria espiritual, de olhar imagens. Não, idolatria mesmo. Idolatria com aquilo que você tem, idolatria com a família, idolatria com a igreja, idolatria com o pastor. Então, tudo isso, quando você começa a ter essa vida em comunhão da igreja, você passa a ter essa vivência e você começa a se exercitar na fé de uma forma que você passa a ter um enchimento do Espírito Santo. Mas o que significa essa questão de que o apóstolo Paulo fala de falar entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais? Aqui neste contexto, ele coloca que o cantar os salmos remonta-se aos patriarcas.
é olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus fez na vida do seu povo. E quando falamos em cânticos espirituais, nós voltamos para a obra de Jesus Cristo. A nossa salvação em Cristo Jesus Cristo, a cruz do Calvário e tudo o que o Senhor fez para que pudéssemos estar hoje aqui, salvos e poder servindo ao Senhor. Então, a comunhão congregacional, ela é extremamente importante na vida do crente. Não há outra forma de você se encher do Espírito Santo, viver uma vida cristã plena, se não for na comunhão congregacional. Temos hoje diversos movimentos, né, anti-igreja, do qual eles falam, não, eu sou desigrejados, e aí fala, não, porque a igreja somos nós, não é um templo, e aí a pessoa fala, não, eu não vou mais lá, vou começar a reunir com os meus irmãos em determinado local, aí escolhe um café, sentam lá 3, 4 pessoas naquele café, eles começam a se reunir, passa um tempo, começa a ter mais 3 pessoas, 4, daqui a pouco 15, 20 pessoas, opa, aqui no café não dá mais, vão para a casa de alguém, chega lá na casa dessa pessoa, começa a aumentar o grupo, temos que alugar um salão, pronto, então uma igreja institucionalizada. Então não tem como a gente fugir, não tem como fugir. E isso aqui que nós vivemos hoje, já estava desde a fundação, antes da fundação do mundo, na mente do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu pela igreja que é composta por mim, por você, por todos nós, pecadores imperfeitos, e é aqui que nós desenvolvemos a nossa vida cristã e nos enchemos do Espírito Santo. Não há outra forma de você se encher do Espírito Santo, uma outra fórmula mística, mágica ou coisa assim, se não for aqui dentro da igreja. Então, isso que é muito importante, você não deixar de congregacionar, de congregar, conforme lá o escritor da carta aos Hebreus ele coloca, não vos deixar de congregar, justamente por isso. Quando a gente olha lá os Salmos, acho que é o 133, quão bom e precioso, é o 133, né? Vamos ver aqui. Isso. Ó, como é bom e agradável, vivemos unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão que desce pela gola, as suas vestes, é como o orvalho de Amon que desce sobre os montes de Sião. E aí interessante, aonde que o Senhor ordena a bênção? Na comunhão dos irmãos, porque termina aqui, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, você quer ser abençoado? Venha para a igreja. Viva uma vida em comunhão com o Senhor. Aqui dentro da igreja, comunhão com os irmãos. Ah, mas eu não gosto do Ricardo, não gosto do Hermes, não interessa. Você vai morrer, vai viver a eternidade toda com eles. É verdade. É verdade. Então, a vida cristã é esse exercício da gente conviver um com os outros. E a vida cristã é essa, é você sentar do lado do seu irmão, às vezes está cheiroso, às vezes não está, às vezes ele está falando demais, às vezes não está, mas é aqui que o Senhor ordena a bênção e é somente aqui que Deus ele vai permitir que você venha a ser cheio do Espírito Santo. E aí, diante desse encontro congregacional, que ele é primordial para o preenchimento do Espírito Santo em sua vida, né? E aí você começa a se esvaziar e começa a se encher do Espírito Santo, tem uma outra coisa também que o apóstolo Paulo ele coloca, que são as ações de graça. A gratidão ela tem um papel fundamental na vida cristã. Ninguém que reclama da vida, que vive o tempo todo amargurado, que vive olhando tudo para o lado negativo, consegue ser cheio do Espírito Santo. Você viu aquela pessoa que você pergunta, ei, tudo bem? A pessoa começa a contar a história da vida dela e começa a descrever todas as coisas erradas que estão acontecendo e não olha para uma coisa só que Deus fez na sua vida. Aí a gente olha também aqui para o exemplo do povo de Israel no caminho no deserto. Deus tirou da escravidão do Egito. Aí chega à frente do Mar Vermelho e começa, olha lá, o Senhor mandou a gente para cá porque não tinha túmulos lá no Egito, então vamos todos morrer aqui. E começa a murmurar, Deus dá o livramento. Imagina você ver o mar se abrir na sua frente e você passar a pé enxuto. E depois você vê os seus inimigos sendo mortos. Mesmo assim, começam a reclamar. Chega lá, vão tomar uma água, a água é amarga. E aí Deus manda colocar um galho de árvore, aquela água fica doce. Mesmo assim reclama. Estão com fome,
Deus manda vir um maná. Ah, eu quero comer carne, vem as cordonizes. A roupa não se desgastou. De dia tinha uma nuvem que ela dirigia o povo e ainda conseguia amenizar o calor do deserto. À noite tinha o fogo que iluminava e aquecia o povo no deserto. E mesmo assim o povo reclamava, murmurava. Consequência, o que aconteceu? Só 2 que conseguiram entrar na terra prometida. Deus falou assim, enquanto essa geração toda não vier a morrer, ninguém entra na terra prometida. E aí, o apóstolo Paulo, ele coloca, até mesmo né, no Novo Testamento, nas suas cartas, colocando isso como um exemplo, dizendo, olha só, diante de todas as bênçãos que Deus coloca em sua vida, você ainda continua reclamando. Olha o povo de Israel, o que aconteceu com eles? Andaram, peregrinaram pelo deserto, Deus os abençoou, Deus olhou para eles, e eles fizeram o quê? Só reclamavam. E eu vi um dia uma pessoa dizendo que o murmúrio é o louvor do inferno. Então, quando você começar a reclamar do seu dia, você pode lembrar, opa, estou cantando o louvor do inferno. Irmãos, é muito importante que tenhamos em mente sobre a questão da gratidão, das ações de graça ao nosso Deus. Porque somente assim que o Espírito Santo ele começa a trabalhar em sua vida e você começa a ter o Espírito Santo. É importante lembrarmos que de todas as bênçãos que Deus tem dado em nossas vidas, de todos os livramentos, de toda a providência, de todo o cuidado e todo o amor e a condução de Deus na sua vida até aqui. Para olhar para a sua vida. Quantas vezes Deus te protegeu? Quantas vezes Deus te guiou? Quantas vezes Deus te abençoou? Como está te abençoando agora, por você estar sentado aqui. Creio que se a gente for lá no hospital municipal e andar por sessões lá, muitas e muitas pessoas gostariam de estar aqui onde nós estamos hoje. Mesmo com frio, alguém está com fome, queria um cafezinho, mas eles gostariam muito de estar aqui. Então nós temos que ter em mente todas as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Eu tinha uma professora de escola dominical, dona Odila Braga, e ela gostava de fazer a leitura do Salmo 124, e ela fazia a interpretação dela, porque o Salmo 124 fala, né, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. E ela falava assim, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ao meu lado, ai de mim. E ela falava bem assim, ai de mim. Por quê? Porque reconhece que todas as coisas provêm do nosso Deus. Nada que acontece em sua vida acontece sem que Deus diga amém. E sempre Deus faz o melhor para você. Então, nós temos que ter em mente que tudo que nós temos provém da graça de Deus. É igual aquela história, nosso coração ele é tão enganoso, aquela história daquela mulher muito rica, né, numa mansão, e ela estava no deck da sua piscina, ela já com câncer, numa fase muito terminal, e ela ali, naquela manhã ensolarada, ela sentada, tinha uma empregada do lado, um mordomo do outro, e ela viu uma menina arrastando um carrinho de sorvete, menina bem maltrapilha, bem pobrezinha ali, arrastando um carrinho de sorvete, e ela falou assim, daria toda a minha fortuna para estar no lugar daquela menina. E a menina arrastando o carrinho de sorvete, falou, nossa, gostaria tanto de estar no lugar dessa senhora. A gente não consegue olhar e ver o quanto Deus nos abençoa, e sempre queremos a vida do outro, sempre queremos aquilo que o Senhor não nos concede. E nós temos que ter em mente que tudo aquilo que Deus nos concede é bom, perfeito e agradável. E essa questão de termos essa gratidão em nossas vidas, essas ações de graças, ela passa a revelar em nós o reconhecimento do senhorio de Cristo em nossas vidas. Uma pessoa que não é grata ao Senhor, ela não consegue reconhecer o senhorio de Cristo em sua vida. Ela não reconhece. Por quê? Ela trata o Senhor como se fosse um empregado. E todas as coisas que o Senhor concede, ela fala, não, mas não é bem assim, né? Nossa, eu queria um pouquinho melhor, um pouquinho mais. E o nosso coração é tendente a isso, irmãos. O nosso coração é tendente a isso. A gente não para ver todas as misericórdias do Senhor, todas as maravilhas. No começo do meu escritório, cada contrato que eu fechava era uma festa. Até que chegou um dia, fechei um contrato, nem contei para minha esposa. Então, parei e falei, peraí, gente, olha que bênção que Deus, mais um contrato que foi fechado no escritório. Como que eu não vou agradecer a Deus? Como não vou louvar o Senhor por isso? Diante de tudo que Ele tem feito por mim, tem dado muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu imagino, melhor do que eu mereço.
Então, a gratidão, as ações de graças, ela tem que estar implícita na vida do ser humano, do crente. Por isso que o apóstolo Paulo ele coloca, em tudo dai graças. Em tudo. Não é só nas coisas boas, em tudo dai graças. Às vezes passamos por luto, passamos por desemprego, passamos por privacidade, mas em tudo isso temos que dar graças ao Senhor. Muitas vezes as pessoas do mundo acham a loucura a gente cantar que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus num velório. Uma vez fomos enterrar o nosso irmão e foi cantado. Depois falou, esse povo é louco, está enterrando o camarada aqui, ainda está cantando que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Mas essa é a característica do povo de Deus, é a alegria, é o reconhecimento de que Deus ele é bom em todas as coisas. E a partir do momento em que olhamos para isso, nós começamos a saber que todas as bênçãos de nossas vidas provêm da mão graciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo ele começa a atuar em sua vida, ele começa a preencher todos os vazios de sua vida. Não há um canto sequer da sua vida, a partir do momento em que você começa a se relacionar congregacionalmente, a viver dentro da igreja, e você também começa a ter essa gratidão ao Senhor por todas as coisas, o Espírito Santo ele começa a preencher. E aquilo que não presta na sua vida começa a sair. E aquilo que não presta começa a sair. É a mesma coisa que você pegar um vaso cheio de uma água suja e você começa a colocar água limpa. Uma hora aquele vaso começa a ficar cheio de água limpa. Por quê? É todo um processo de purificação que acontece em sua vida quando você começa a exercer todos esses meios de graça. A murmuração é um ato de profunda impiedade, e as ações de graça são um reconhecimento do amor divino e de todas as bênçãos recebidas. Então, ao levantar, comece a lembrar de todas as coisas boas que Deus tem feito em suas vidas. Eu aprendi com o reverendo Vassílios, que é um pastor da APEC, ele falou assim que ele fazia um exercício todas as manhãs, ele saía na varanda da sua casa, e pelo menos 5 minutos ele dedicava ali agradecendo a Deus por aquele dia, pela noite de descanso, pela cama que ele tinha para poder dormir, pelo cobertor. E eu comecei a colocar isso na minha vida. E é interessante, irmãos, principalmente nesses dias frios, que eu detesto o frio, né? É poder sair, nem sair na varanda, eu ficava lá na janela mesmo, mas agradecendo a Deus. Falei assim, olha, tantos aí que não tem um cobertor para se cobrir, passam por dificuldades, não tem uma casa quente, não tem o conforto que nós temos aqui, e o Senhor tem me dado todo esse conforto. E aí você lembra de Jó falando, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele e ainda tenha por ele cuidado? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Não sou ninguém. Mas é a graça do Senhor Jesus Cristo que me salvou, me colocou numa posição de eleito e me concede todas as coisas. E meu coração tem que ser grato por isso. Então, a gratidão ela tem que ser uma marca implícita do crente cheio do Espírito Santo. E uma outra marca também, um exercício que podemos fazer, segundo o apóstolo Paulo, para que haja esse enchimento do Espírito Santo, é a sujeição mútua. O que é a sujeição mútua? Muitas vezes fala que eu me sujeitar, não de jeito nenhum, né? O seu orgulho fala, eu vou me sujeitar à pessoa, eu vou fazer, não, de jeito nenhum. Então, o clímax do Espírito Santo é quando tratamos, né, dessa sujeição mútua, né, que é algo que pode parecer humilhante, pode ser ultrajante, mas é você se sujeitar ao outro como Cristo se sujeitou a nós e ao nosso Deus. Como sujeitou a nós? Indo para a cruz do Calvário, por nós, por cada um. Cristo se sujeitou. Ele, o Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou, ele carregou a cruz no Calvário por amor de cada um de nós. E essa sujeição é um exemplo para todos nós, de sujeitarmos uns aos outros. E essa sujeição, né, o que é? É você cuidar do seu irmão, é você olhar pelo seu irmão. E o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 5, dia da carta aos Efésios, ele começa a ilustrar nos relacionamentos como que é essa sujeição. E aí ele começa na questão entre marido e mulher. O marido, ele sujeita a sua vida pelo bem-estar da mulher, como Cristo fez pela igreja,
E a mulher também se submete ao marido como a igreja a Cristo. Então ele já começa na família. Olha, você quer saber o que é sujeição mútua? Veja o exemplo de marido e mulher. O marido ele vai se sujeitar, ele vai trabalhar, ele vai cuidar, ele vai zelar pela sua família, ele vai deixar o seu bem-estar para que a sua esposa possa ter o bem-estar. Isso, marido crente, tá? Espero que todos aqui tenham em mente isso aí. Não seja aquela coisa só para mim e minha mulher fica em segundo plano. Não, mas a Bíblia diz que essa sujeição, ela entre o marido e a mulher, é essa de um marido, ele dá a sua própria vida pela sua esposa. E a esposa, ela se sujeita à autoridade do seu marido como Cristo, como a igreja a Cristo. E essa relação, ela começa a se espelhar dentro da igreja também. Os pais que submetem aos cuidados dos seus filhos, como Deus também submeteu todas as coisas ao seu filho, cuidando do Senhor, os filhos também devem honrar aos seus pais, como Cristo também honrou ao nosso Deus. Entra aqui na questão de servos. Os servos que se sujeitam aos seus senhores em temor, sabendo que eles estão trabalhando como se fosse para o Senhor. E os seus senhores também, eles se sujeitam cuidando dos seus servos. Ou seja, se eu sou empregado de uma determinada empresa, eu tenho que trabalhar, honrar o meu patrão, meu chefe, como se fosse a Cristo, e meu chefe vai cuidar de mim como se estivesse cuidando também da pessoa de Cristo. Então, toda essa relação de submissão, ela voltada aqui para o nosso contexto da igreja, faz com que haja esse enchimento do Espírito Santo. E muito mais do que isso também, irmãos, nós trazemos também essa relação para aqueles que precisam do nosso tempo. Porque muitas vezes a gente para olhar só a questão de cuidado financeiro, de cuidado espiritual, mas também tem pessoas que precisam do nosso tempo. Existe um bem precioso, que eu vendo o meu tempo. O meu trabalho eu vendo por tempo. Então, eu calculo quanto tempo que eu vou dedicar a um cliente e eu falo, olha, meus honorários são tantos porque é o tempo que eu vou dedicar a você. E muitas vezes tem pessoas que precisam do nosso tempo. De que forma? Para serem ouvidas. Tem pessoas na nossa igreja que vivem solitariamente, que precisam do nosso tempo. Tem pessoas que muitas vezes ela precisa só de uma ligação. Que hoje tudo é meio por WhatsApp, né? Tem um amigo que fala que em tempos de mensagem uma ligação ela é um luxo. Então, muitas vezes, a pessoa quer uma ligação, diz, olha, bom dia, como é que você está? Está tudo bem? Desejo que você tenha um excelente dia, que Deus abençoe você, precisa que eu ore por você? Isso seria o suficiente. Então, precisamos dedicar também, nessa questão da sujeição mútua, a dedicação do nosso tempo aos nossos irmãos. É o estar ao lado. Muitas vezes não precisa falar nada. Eu lembro de uma história que eu vi, de um senhor que ele estava velando sua esposa, que havia falecido, e as pessoas passavam perto dele e falavam, e um adolescente pegou e sentou do lado dele e ficou sentado, quieto do lado dele, por uma meia hora. E esse adolescente levantou e falou, estou indo embora. Ele falou, fica mais um pouco, porque foi ali que ele se sentiu confortado. Só o silêncio, a presença da pessoa do lado. E esse encher do Espírito Santo, ele se personifica nesse momento em que nos sujeitamos uns aos outros. Muitas vezes a gente fala assim, vou me sujeitar ao outro, eu vou lá, vou fazer um café, vou fazer um... Legal, isso também é. Mas é muitas vezes você dedicar o seu tempo às pessoas. Tem um grupo de amigos, né, que a gente se reúne algumas vezes, e dentro dele tem alguns médicos, e um desses médicos, depois o Bruno pode até confirmar, estavam falando que a maioria dos pacientes que vão até os seus consultórios, eles vão mais para serem ouvidos do que algum problema de saúde, mesmo algum problema físico. A pessoa chega lá e ela quer poder contar para o médico, olha, eu estou assim, porque eu estou triste, porque eu estou assado. Aí começa a contar, fica meia hora contando ali, ele olha para a pessoa e fala assim, olha, o problema dele é mais emocional, é carência, do que realmente um problema físico. E isso acontece muito aqui no nosso meio. E precisamos ter essa sensibilidade em olhar para quem senta ao nosso lado e saber como está essa pessoa. Como está o nosso irmão? E a partir do momento em que a gente passa a esvaziar do nosso eu, poxa, é o tempo que eu poderia estar assistindo uma série, é o tempo que eu estou lendo um livro, passeando com a minha esposa, eu vou me dedicar ao meu irmão que precisa de mim. Eu vou ligar para ele, eu vou visitá-lo, ou vou recebê-lo na minha casa,
para a gente tomar um café, eu vou caminhar com ele numa praça, andar no shopping, fazer qualquer coisa. Mas eu vou andar ali juntamente com uma pessoa, para que ela possa se sentir amparada, possa se sentir cuidada. E isso faz com que você tenha o seu esvaziamento do seu eu. Você tira aquilo que está dentro de você, o seu ego, aquela questão que só você, só você, só você, e você passa a olhar para o seu irmão. Nesse momento, o amor de Cristo ele começa a prevalecer e você começa a ter todo o enchimento do Espírito Santo em sua vida. E isso começa a redundar em honra e glória do nosso Deus. E esse enchimento do Espírito Santo, ele começa a fazer uma transformação na sua vida. Que o apóstolo Paulo fala que é a mesma coisa que quando você, aquela sensação que você chega do seu trabalho com uma roupa suja, que você transpirou muito, você tira aquela roupa, toma um banho e coloca uma roupa limpa. É aquela sensação de, poxa, olha que gostoso, estou com uma roupa limpa, não estou mais fedendo, né? Não estou com aquele cheiro de suor, aquela coisa horrorosa, e você coloca uma roupa limpa. E esse enchimento do Espírito Santo é isso. É você tirar uma roupa suja, que é o seu eu, e você colocar uma roupa limpa, que é o Espírito Santo, que está preenchendo todos os cantos da sua vida. E aí, a sua conversa começa a ser outra. Você passa a falar entre salmos e cânticos espirituais, porque você começa a ver que conversas frívolas, besteira, não vale a pena. Não vale a pena. Você passa a se dedicar a coisas que realmente valem a pena na sua vida. Você deixa de assistir coisas na televisão, na internet, que não edificam ao Senhor. E você começa a buscar aquilo que realmente edifica ao nosso Deus. Você, no seu trabalho, você começa a se dedicar muito mais ao seu trabalho, porque você reconhece que aquilo é uma bênção do Senhor na sua vida, e você precisa responder à altura aquela bênção que Deus te deu. Você começa a tratar os entes da sua família com todo o cuidado, com todo o zelo, com todo o carinho, sabendo que aquilo é bênção do nosso Deus. Seja a sua esposa, seja o seu marido, seus filhos, pais, seja quem for. Infelizmente, nós vemos pessoas que se dizem crentes que abandonam seus pais. Não digo nem abandonar em asilo, porque muitas vezes uma casa de cuidados de idosos, ela tem muito mais cuidado do que dentro da casa, mas o abandono dentro da própria casa. O abandono dentro da própria casa. Como é que vai haver enchimento do Espírito Santo se um filho ou uma filha não dedica ali 10 minutos para sentar com seus pais, conversar, ouvir deles como é que foi o dia, como que está a situação, não pega o telefone e liga. Como é que você está? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Como é que você passou a noite? Dormiu bem? Você acordou bem? Está com dor? Não está? Está muito frio aí? Está calor? Coisas básicas. Então, o apóstolo Paulo ele se volta para questões comezinhas do dia a dia e dizendo, olha, isso daqui vai fazer com que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Pare de ficar com discussões tolas, pare de ficar criando modismos dentro da igreja, pare de ficar falando besteira, pare de ficar enchendo a cara de vinho e vá se encher do Espírito Santo, que é o que ele fala, não vos embriagueis com vinho, porque naquela época a água era salobra. E aí o pessoal usava a desculpa de dizer, olha, essa água é salobra, então eu vou me hidratar com vinho. E nessa, o camarada enchia o caneco e vivia chapado. Só vocês lerem os comentários que vocês vão ver que é por aí. E o que acontece? A pessoa perdia completamente a razão e passava o dia todo ali embriagado, esquecendo de quem ela era. E, infelizmente, irmãos, acontece no nosso meio. Eu preciso do meu happy hour, eu preciso do meu momento de tranquilidade. Abandona a família, abandona a filha, abandona tudo e vai lá para um boteco encher a cara. Aonde que o Espírito Santo vai atuar? Como que o Espírito Santo vai trabalhar na vida do irmão? Não vai. Então, essa sujeição mútua é você cuidar, zelar por aqueles que estão ao seu lado, principalmente os da família da fé. Quem são? Aqueles que estão aqui dentro da igreja. Todo esse contexto, ele é baseado aqui, dentro da nossa igreja. Não tem nada que o apóstolo Paulo fala que seja de fora. E aqueles que forem sendo agregados à nossa igreja, eles vão entrando nesse circuito, eles vão conhecendo que, para eu ser cheio do Espírito Santo, primeira coisa, eu preciso congregar, eu preciso estar em comunhão com a igreja. Eu não posso estar fora. Esse negócio de que, eu vou assistir o culto pela internet, porque aqui é melhor, não, porque eu estou com preguiça, eu não vou à igreja. Você perde a bênção. Porque como diz o Salmo 133, é aqui que o Senhor ordena a bênção.
dormindo em casa, Deus não vai te abençoar. Deus é misericórdia, pode até abençoar, mas acho que é meio difícil. Deus quer você aqui, presente. E dentre essa questão de você estar aqui na igreja, você louvando ao Senhor, você se submetendo aos irmãos, você começa a ter as ações de graças. Por quê? Você começa a agradecer a Deus. Você começa a viver uma vida de gratidão. Não esqueço, uma vez teve um treinamento da APEC para o pessoal do Oriente Médio. Eu estava presente nesse treinamento e eu estava conversando com o irmão da Arábia Saudita e ele me fez uma pergunta que até hoje, quando eu estou meio com preguiça de vir à igreja, me vem essa pergunta na cabeça. Ele falava assim, qual é a sensação de você poder pegar a sua Bíblia, andar livremente para a rua e ir para a igreja sem medo de perseguição? Eu falei, poxa vida, olha a bênção que eu tenho nas minhas mãos e eu não agradeço ao Senhor. Então nós temos que trazer à mente que o fato de você vir à igreja, domingo de manhã, está chovendo, está frio, mas você vem como gratidão ao Senhor pelo que Ele fez na cruz do Calvário, reconhecendo que Ele é o Deus da sua vida. E a partir do momento em que você tem essas ações de graças, você se sujeitar ao seu irmão em cuidado, em amor, isso é tranquilo, é tranquilo. Interessante que nesse processo ver, né, que o Espírito Santo ele preenche todos os envolvidos, uma vez que sem amor, sem o seu fruto, nada pode ser feito. Se você não tiver o fruto do Espírito Santo, o amor, não tiver esse enchimento do Espírito Santo, você vive uma vida apática, você vive uma vida que você vem para a igreja, você passa por aqui e não deixa legado nenhum. Vocês já conheceram pessoas assim? Sentou do seu lado da igreja, a pessoa viveu ali 30, 40, 50 anos, morreu, e você nem lembra da pessoa. Quanto a tantos que passaram por pouco tempo, morreram, mas deixaram um legado que muitos e muitos anos depois, esse legado é trazido à tona. Por quê? Pessoas que viveram cheias do Espírito Santo. E nós temos que lembrar também que o Senhor Jesus Cristo, Ele falou que só entrará no reino dos céus aqueles que forem como uma criança, humildes e que reconhecem o seu lugar. E só assim conseguimos ter uma vida cheia do Espírito Santo, esvaziando do nosso próprio eu. Não há outra forma, meus irmãos, de vivermos uma vida plena com o Espírito Santo, de enchimento do Espírito Santo, se não houver esse esvaziamento. E esse esvaziamento passa pela uma vida congregacional, uma vida dentro da igreja, passa pela gratidão, por ações de graças, diariamente, constantemente, e também a sujeição mútua. E eu lhe pergunto hoje, como que está a sua vida congregacional? Você tem se dedicado à sua igreja? Você tem vindo constantemente? Tem sido o seu prazer estar aqui congregando com os seus irmãos? Como está a sua vida de gratidão? Você tem se dedicado a agradecer a Deus por todas as coisas? É uma luta que eu tenho diariamente, em ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Passo por lutas. A vida do advogado não é fácil, é uma briga constante. É uma coisa que viver num ringue todos os dias é uma luta. Às vezes toma uma murrada aqui, toma outra lá, a gente levanta, mas estamos firmes ali. Mas tem que ter a gratidão ao Senhor por todas as coisas. E como é que está a sua sujeição mútua? Você tem olhado para o lado ou você não tem olhado para o lado? Você tem só ali à frente, é só o seu umbigo, é só você? Quanto tempo você tem dedicado ao seu irmão? Você tem ouvido o seu irmão? Você tem escutado o seu irmão? Quem é o seu irmão? Ou você tem irmão na igreja? Que às vezes, muitas vezes, nem irmão na igreja a gente tem, né? A gente para, não sei quem é que está do meu lado, não sei como é que é a vida, qual luta que está passando. E para finalizar, eu queria colocar para os irmãos aqui uma tarefa para a semana. Geralmente a gente faz em 10 dias, mas vamos fazer em 5 dias, né, de segunda a sexta. E gostaria, assim, antes de passar essa tarefa, quem vai ser corajoso de poder cumprir com essa tarefa, que levantasse a mão. Ninguém vai levantar, gente? Poxa. Vamos lá. Eu queria desafiar os irmãos, de segunda a sexta, desde o momento em que vocês levantarem ao momento de dormir, não reclamar de nada. Desafio os irmãos.
Quantos querem entrar nessa empreitada aqui? Eu vou tentar fazer isso daí. Bom, eu errei, vou ter que ficar mais 5 dias. Entendeu? Vamos fazer esse exercício. De segunda a sexta, você vai acordar de manhã. Primeira coisa a fazer, agradecer ao Senhor. Antes de dormir, agradecer ao Senhor. Não reclamar de nada. Não reclamar da comida, não reclamar do café, não reclamar do frio, não reclamar do calor, não reclamar da preguiça, não reclamar do seu trabalho, não reclamar do seu esposo, do seu marido, dos seus pais, dos seus filhos, de ninguém. Viu, Aline? Não reclama de mim, não. Vamos fazer esse exercício, irmãos. Tendo esse exercício diário, creio que no próximo domingo vocês vão falar assim, olha, a vida foi diferente. A vida foi diferente, porque eu passei a ver a beleza da misericórdia de Deus na minha vida. Eu passei a ver a beleza de Deus. Somente assim, irmãos, nós vamos honrar o nosso Deus, nós vamos ter uma vida plena e cheia do Espírito Santo. Alguma dúvida? Alguma consideração? Não? Muito obrigado pela atenção. A revista? Então, como terminamos a nossa revista, né, e essa revista foi difícil. O pessoal sofreu para poder preparar as aulas, porque tratar da pessoa do Espírito Santo não é algo fácil. Uma das matérias mais difíceis, quando eu me habilitei a querer fazer algumas matérias no seminário, umas das matérias que eu me deparei com muita dificuldade. E nós conseguimos percorrer esse caminho, né, diante de todas as dificuldades, aprendendo o que Deus tem feito. E agora temos a nova revista da Escola Dominical, no qual iniciaremos no próximo domingo. Aqueles que tiverem interesse, a caixa vai estar aqui à frente. O presbítero Davi e o Alexandre vão nos ajudar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção.